o que a Renata traz é muito interessante e abre um outro horizonte para nós pensarmos pelo viés psicanalítico, né? Ela vai trazer a mãe nessa história. Ela vai trazer, que o Aldo Carotenuto também vai trazer, né? Pelas cartas, pelo diário, né? Essa mãe que é totalmente infantilizada, né? Essa mãe esse avô, né? Que parece que tem uma troca ali muito curiosa, muito bonita, que a Renata vai falar, que eu vou tentar transmitir para vocês. Esse avô, pai da mãe, ele se apaixonou por uma cristã, por uma mulher cristã, mas não podia. Regra se casar com uma judia, para manter, né, as tradições, para manter tudo, é regra. E aí eu sei que ele se apaixona por essa cristã, porém o pai dele, o bisavô da Sabina, não autorizou, não permitiu, e logo escolheu uma esposa judia e faz com que esse pai da mãe dela, se case com uma mulher dentro dos preceitos, né, das regras e mantendo toda a questão do judaísmo ali. Então, eram casamentos com arranjos, né, como já sempre houve em outras épocas. E eles casam até por uma questão de patrimônio e tal, enfim. Então, tem um lance aqui, lá atrás, desse amor, dessa paixão que não foi vivida por uma cristã, né? Pelo outro lado, a mãe dela se apaixona por um cristão e não pode casar com esse cristão, porque tem que manter a tradição. E o pai dela, que já tinha sofrido com isso, né, também impede esse envolvimento e obriga ela, faz um acerto de casamentos com esse pai da Sabina, que os dois nunca viveram bem, esse pai e essa mãe, também não podia casar, casa-se com um judeu, por um arranjo, né? Então, ali, presta atenção nessas coisas, essas coisas a gente acha que não, retorno do recalcado, isso que volta. E, por um outro lado, o Jung, o avô do Jung, a família do Jung tinha uma tradição cristã muito, 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 muito primorosa, eles eram muito cristãos. E o avô do Jung era um homem que tinha um interesse muito grande pelo judaísmo. Ele era um grande estudioso do judaísmo, embora ele fosse cristão, né? E esse avô do Jung tinha também interesse, envolvimento por uma mulher judia, que também não se envolve, não pode. E o Jung tinha uma fantasia. Ele se casa com uma cristã, mas ele confessa para Sabina. Está no diário dela, né? Esse príncipe, porque o Freud chamava o Jung do príncipe da psicanálise, né? O herdeiro da psicanálise, o príncipe da psicanálise. Ele vai dizer que, então, a Sabina, o Jung, ele tinha uma fantasia que ele queria se envolver com uma mulher judia, morena, de cabelos pretos, né? E ela escreve isso, tá no diário dela, olha que interessante. Quando emerge essa moça, essa jovem judia, de cabelos negros, bonita, ali estava escrito, né, quase como um oráculo, sabe, os oráculos, não dava para escapar. Todo esse, né?
E a mãe dela se relaciona com ela como uma amiguinha, não como mãe. Né? Ela vai dizer que a mãe, os homens todos acabavam se apaixonando pela mãe. Então a mãe conversava com ela assim, né? Os amigos que frequentavam a casa, inclusive amigos da Sabina que frequentavam a casa, a mãe sempre olhava para eles com um olhar erotizado e dizia, não, mas aí a Sabina também se interessava um pouco, depois acabava, ela escreve no diário dela assim, não, ele é um rapaz interessante, eles começavam a trazer esses rapazes para ela conhecer, para ela se envolver, para ela se casar, enfim, e ela dizia, não, ele é interessante, ele tem uma conversa boa e tal, mas ele é muito parecido com a minha família, eu não quero ele. Mas esse rapaz continuava ali, cerceando, circulando pela casa, e a mãe começava a se dirigir a esses rapazes, tem vários relatos assim. E eles acabavam se apaixonando pela mãe dela. E aí ela até achava bom, deixa aqui, né, fica com a mãe e tal. Então a conversa entre ela e a mãe era uma coisa meio assim, você fica com esse, eu fico com aquele, qual que você acha mais interessante? A mãe conversava assim como uma amiguinha que trocava confidências amorosas com a filha de vontades e interesses eróticos por rapazes que poderiam vir a ser namorados da filha. Né? Então, isso daí ela vai trazer como uma questão na vida dela, sabe? Essa mãe, né? Vocês sabem que em psicanálise a gente trabalha um pouco essa questão, a filha sempre, essas rivalidades entre mãe e filha e mãe. A rivalidade entre mãe para com a filha tem um viés, ou a rivalidade da filha para com a mãe tem um outro viés. Isso é muito interessante para o desenvolvimento da feminilidade da menina, por onde passa a feminilidade da menina. Né? Bom, ela começa a perceber dessa rivalidade da mãe para com ela. Ou seja, ela realiza intelectualmente, profissionalmente, os anseios da mãe numa questão de ser reconhecida pelo trabalho dela nos congressos como uma grande intelectual na Europa, uma grande intelectual na União Soviética, uma mulher que escreve, então a mãe, ela realiza esse anseio da mãe como uma profissional, ela realiza um ato, né, de fato, de uma paixão por um cristão. Olha, gente, numa clínica psicanalista, isso não passa batido. Né? E a Renata Kroenberg, ela vai trazer isso. Eu nem tive tempo de ler o livro dela todo e tal, só dei uma folhada, mas ela vai trazer esses episódios da histeria, da feminilidade, né? Dessa mulher que está vivendo um fantasma familiar, mas toda uma questão de uma fantasmática ali, que ela está nesse imbróglio como ela chama imbróglio com o Jung, né? Então, e ela vai escrever sobre a feminilidade, a Sabina, ela vai escrever sobre essa, ela vai chamar que depois o Freud vai colocar como, né, a questão das questões pulsionais, a pulsão de morte, a pulsão de vida, né? Ela vai trazer, ela antecipa por escritos todo esse campo das pulsões que ela debate com Freud. Aparece muito isso, ela debatendo com Freud,
no filme do Cronenberg, né? Ela falando Freud desse sofrimento, dessa dor que a pessoa precisa ficar ali gozando com aquilo. Depois o Jacques Lacan é um psicanalista que vai retomar a questão dela com a linguagem, com o Lalang da criança, com a feminilidade. Agora, quando ela trabalha com a feminilidade, é riquíssima, assim, ela vai falar sobre a questão de uma angústia, né, principalmente na mulher, com relação à penetração. A penetração na relação heterossexual da mulher. E aí, na questão da tumescência e da detumescência, ela vai falar dessa angústia que a mulher, quando ela entra, quando ela vive, dependendo da estrutura que já veio, né, dessa relação, da estrutura dela como entrando no campo da feminilidade, no campo da mulher, ela vai falar disso, dessa angústia que a mulher vai sofrer, que é uma coisa impressionante. Talvez eu até possa ler um pouquinho para vocês aqui, né? Então, ela vai falar, ó, no texto de 1912, que ela vai falar sobre a destruição como causa do devir, que é a tirania do eu, né? E a demanda pela questão do amor, o que traz angústia sexual por ambos os sexos, principalmente para a mulher. Spielheim considera a transformação como efeito de uma pulsão sexual ou de uma perversão da espécie às voltas com a destruição do antigo e com a construção do novo. A pulsão de destruição, que é a pulsão de destruição que depois o Freud vai denominar a pulsão de morte. Ele vai trabalhar a pulsão de morte, pulsão de vida, né? A pulsão de destruição, ou pulsão sexual, ou pulsão de morte, é fundida à pulsão sexual de vida, causando o movimento do devir. Vocês sabem que a palavra devir, a tradução de devir significa vir a ser, né? Os filósofos trabalham muito com essa palavra, devir, vir a ser, né? O efeito psíquico do aniquilamento da representação do eu, que a realização do ato sexual amoroso e desejado traz, tematizado por ela como traumática. O retorno fusional arcaico aparece como gerador de angústia, gerando sintomas como destino, um destino dessa angústia. E a ousadia fundamental de Spielheim foi tornar a entrega amorosa sexual e o feminino em ambos os sexos. Então, ela vai trazer essa questão que a mulher, principalmente, nessa questão da tumescência, né? Tumescência, o órgão sexual rijo, duro, depois detumescência e tumescência, na penetração, nesse momento da fusão dos corpos, como se o eu se fragmentasse e a pessoa fica quase num estado psicótico, o eu desaparece, o eu se funde. E essa angústia é tão grande que, dependendo da estrutura que a mulher tem, como a feminilidade dela, ela pode passar, então, a se afastar da vida sexual, de não querer mais a vida sexual, e passa a se isolar, então, porque ela não entende o que está acontecendo com ela, as relações, ela começa a se entrar em confronto com as relações amorosas, então a fragmentação do eu, né, essa fragmentação é isso, bom, enfim, é um campo vastíssimo de pesquisa para quem está aqui, para quem é psicanalista, eu convido a gente a estudar isso junto. Então, ela vai trabalhar isso também, ela vai trazer um material riquíssimo sobre isso, porque, naturalmente, ela também está trazendo, né, a história dela, está se baseando muito na história dela, né? E essa paixão dela
avassaladora pelo Jung, que ela, né, eu disse que eu ia começar a trabalhar esse filme para falar da paixão, né? E agora eu vou falar um pouquinho da paixão. Como que é entendida a paixão, né? Patos, né? Patos, paixão, isso que é da patologia. Patos como algo patológico, né? Veja bem, paixão, patos, amor é outra coisa. Campo do amor, campo da paixão. O que ela vive pelo Jung é uma paixão, né, que é assim, é enlouquecedora. Ele se envolveu com ela, o Freud disse, né, é humano. Freud não julga, não critica, mas como ele vê que a coisa está indo por um lado muito patológico, ele intervém, ele faz o terceiro. Ela pediu socorro para o Freud, né, lembram? Então, assim, esse mergulho que a paixão oferece, né, na estrutura do sujeito, né, é um retomar, né, é uma volta aos primeiros amores, gente. A paixão, ela tem esse poder de entrar, né, lá nos primeiros amores. Quem foram os primeiros amores, né? Mamãe, papai, é uma reedição desses afetos que estão ali. E quando você encontra o objeto, né, esse objeto da paixão, naturalmente, outro ser, né? Ou às vezes você vai, né, vai para sair da paixão, o que o Freud faz? O Bleuer, que também gostava muito dela, começa a direcioná-la para a intelectualidade, para pesquisar. Ele faz um caminho para ela de sublimar, né? Pelo intelecto, pelo estudo, um outro objeto para a paixão, para ela sair desse imbróglio, né? A sublimação, como sair disso, né? E ela vai, então, mergulha nesse poço sem fundo dos antigos afetos, né? Tanto é que no filme do Spielheim, no filme do Cronenberg, a Spielheim pede para o Jung bater nela, bater como o pai batia, né? E ela goza enquanto ele bate nela. Eu recomendo que vocês procurem o filme, né? Os dois são muito fiéis à biografia dela. E aí ela volta, ela regride, ela vai a esse fundo do poço, ela recupera esses afetos, né? O Freud diz, venha para Viena, venha falar desse ódio, venha falar dessa paixão, venha falar disso para você se curar. O que a psicanálise faz, né? Quando o sujeito está numa fragmentação, está num desencontro do seu fantasma, da sua fantasmática, está, né, tá fragmentada, está diluída, a psicanálise diz, vem e fale, né? E o Freud tem todo um trabalho que vai dizer, né, a palavra cura, talk and cure, vamos falar, vamos trazer, né, lá, né, desses primeiros momentos da história do sujeito, um reviver aí, né? E ela, então, pela paixão, ela sai, se reorganiza, porque ela chega desorganizada para a clínica, né? Ela chega em crises histéricas, em algum momento parece que tentaram diagnosticá-la como esquizofrênica, mas isso foi uma coisa, não colou, porque eles estavam em pesquisas, né? Mas, na verdade, ela tinha todos esses elementos da relação dela com a mãe, por isso que eu fiz questão de citar, né? Essa mãe infantilizada, essa mãe menininha que colocava ela como amiguinha, esse pai embrutecido, esse casal parental que não pôde viver no amor, né, no encontro,
mas que teve que negar as suas paixões em função de uma religião, de uma crença, da manutenção, né, de uma história, uma longa história, né? Então, ela é fruto de todos esses embrólios, né? E quando ela encontra esse cristão, né, que cuida dela, que trata dela, por quem ela se apaixona e ele cede, né? Ela mergulha, claro. Um campo fértil, estava oferecendo tudo para ela ali, ela entra, mas ela sai. E nesse entrar no fundo da paixão e sair, também pode ser pensado o processamento da cura. Veja que interessante esse campo, né? Se ele for bem trabalhado. Bom, minha gente, então, eu quero só terminar aqui com o que o Freud ele fala dela uma única vez, né? Na obra do Freud, de volume 18, de 1920, né? Ele vai falar do trabalho dele sobre além do princípio do prazer, né? Aqui ele vai falar, então, tem a única vez que ela é citada, né? Ele vai dizer assim, então, nesse material, que é aqui o texto do Freud, desse volume, que já digo para vocês, quem tiver interesse, está na página 75 da obra da Imago, tá? Além do princípio do prazer, que é um trabalho do Freud, de 1920, né? Porque ela vai mostrar para o Freud que tem algo além do princípio do prazer, que é uma dor, e que o paciente se fixa na dor. Ela que leva isso para o Freud, nos trabalhos dela, nas conversas dela com o Freud. E aí, isso em 1912, ela conversando com o Freud, mostrando o material, que inclusive também foi encontrado, que além, né, o Freud vai trabalhar a primeira tópica, né, da metapsicologia, princípio de realidade e princípio do prazer. Ele vai trabalhar separadamente, né, lá na metapsicologia freudiana. Princípio do prazer, princípio da realidade. Ele está nesses campos. Isso, e ele vai pesquisando e tal. E daí, de repente, ele começa a trabalhar a questão pulsional, pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão sexual, e ele vai para o campo das pulsões, depois de ter toda uma troca muito intensa com ela. E aí ele vai criar, que é maravilhoso esse texto dele, além do princípio do prazer. 1920, está na obra da Imago, tradução aqui da Imago, né? Mas tem outras obras já hoje em dia, a minha da Imago, que é o volume 18, que a edição é standard, tá? Standard. Então, ele vai lá, na página 75 da standard, ele vai falar sobre ela. Única vez, ó, ele vai dizer: uma parte considerável dessas especulações foi antecipada por Sabine Spielrein, das especulações que ele fazia sobre a pulsão de morte, pulsão sexual, pulsão de vida, e além do princípio do prazer. Em 1912, que a Sabine Spielrein está falando disso, esse material é de 1920, ele vai dizer: num instrutivo e interessante artigo que, infelizmente, não me é inteiramente claro. Entenderam? Nele, descreve ela os componentes sádicos da pulsão sexual como destrutivos. Quer dizer, ele não entendeu muito bem, mas ele escreve, né? Esses componentes destrutivos da pulsão sexual, que tem a ver com a questão da feminilidade, né, que daí ele vai dizer:
Também a Starker, que foi um outro psicanalista, que também pesquisava junto com eles, de 1914, tentou identificar o conceito da própria libido com o conceito biológico. Presumimos, em bases teóricas, de um impulso no sentido de morte. Quer dizer, ele está ali escrevendo e, de repente, ele vai dizer, bom, ela falou isso e nós conversamos sobre isso e ela deixou escrito sobre isso, mas eu ainda estou pesquisando. E eu estou escrevendo sobre o além do princípio do prazer, que tem uma dor aí. E depois o Jacques Lacan vai falar desse além do princípio do prazer, na questão de um gozo, onde o sujeito se fixa nesse gozo de uma dor, que é o próprio sintoma, fica ali e não consegue sair, repetindo aquilo, né? Que tem a ver com a questão do conceito de repetição, né? Que retorna, que retorna, que retorna, que retorna. Então, assim, essa mulher que é uma pioneira, que foi, assim, sensacional por onde ela passou, né? Ela passou em Viena, ela deixou um legado, ela passou como paciente nessa clínica psiquiátrica em Bulgorsk, na Suíça. Ela passou em Genebra, por onde ela passou, ela foi deixando, foi para a Rússia, levou a psicanálise para a Rússia e foi esquecida. Foi recalcado. Por que ela foi recalcada? Que é a pergunta que a Renata Gromberg vai trazer para essa pesquisa, para todo esse trabalho. Porque, vejam como as coisas são, né? A gente acha que o mundo evoluiu. Ela fica conhecida para o mundo dos junguianos, né, que tem a análise junguiana, tem os seguidores de Jung, tem os freudianos, né, tem esses campos, como a amante do Freud. Quer dizer, tem uma questão moral aí. Então, amante do Freud, recalca, né? Pessoas que se dizem, né, estudiosos, pesquisadores, trabalham, né, tem uma questão moral. Então, ela é amante do Freud. Amante não. Para os próprios freudianos, não, deixa de lado, essa mocinha, não. Né, muito doidinha, foi amante do Freud. Então, ela fica nessa categoria da moça que, em 1915, foi amante. Então, o trabalho dela, né? Então, melhor nem olhar muito para isso. Na Rússia também, né? Eles sabiam na Rússia do passado dela. Não dava, né? As coisas circulavam, não eram tão rápidas como hoje, que assim, né? Em tempo real, como nós estamos aqui em tempo real, mas as coisas circulavam, as fofocas circulavam. Então, ela é recalcada, ela é esquecida, essa misoginia, todo esse campo, né, que hoje a gente está ali, 2020, né, achando que deu um salto quântico, mas nem tanto nesse tema da mulher, nesse tema da feminilidade, né? Imagine 100 anos atrás, como que essa moça, e depois uma morte horrível, tão trágica, né? E só em 1977, então esse psicanalista, o Aldo Carotenuto, traz à cena essa pioneira. Em 2002, que foram liberadas as cartas que ela trocava com o Jung, que o Jung trocava com Freud, por uma questão legal, né? Em acho que foi bem em 1977, que foram liberados o material do Freud, né? E aí vieram juntas as cartas, que daí o Aldo Carotenuto foi fazer essa escavação arqueológica. Então, agora, gente, ontem,
que foi levantado o material dessa mulher. E aí, o Roberto Faenza, esse diretor de cinema maravilhoso, faz o primeiro filme, né, sobre a vida dela, que é esse filme, a Jornada da Alma, e depois, em 2011, que é esse filme que eu estou falando bastante para vocês, que é do Cronenberg, que é um diretor fabuloso, ele também é de origem hebraica, mas ele é canadense, ele vive no Canadá, ele faz filmes fantásticos. O Cronenberg, então, faz um filme com ela, sobre a vida dela, né, que é, então, um método perigoso, que os atores estão impecavelmente... O ator que faz o Freud, agora eu não me lembro, um ator que eu adoro, tá, assim, ipsis literis, é muito parecido com Freud, né? E aí, então, nós hoje temos acesso a esse material, esses filmes, que, né, infelizmente, esse documentário é feito por Martha Marton, que é uma alemã, que fez um documentário sobre a vida dela, que dizem que é o melhor deles, mas para mim não dá, eu não domino idiomas assim, que, principalmente cinema, não tem, então, legenda, né? Quem sabe um dia a gente possa ter acesso a esse material também. Bom, eu quero ouvir vocês, porque se deixar eu fico falando até amanhã de manhã, você já sabe, quem está acostumado aqui a ficar comigo, já sabe que eu sou assim, né? Então, eu quero perguntas, quero que vocês me ajudem a escavar ainda mais, né? Vamos trocar, estou aqui para isso. Cadê a Mazé? Mazé vai e volta. Oi, Elinice, estou aqui, estou ouvindo. Vamos deixar o pessoal, a gente pode perguntar pelo chat ou pode liberar o microfone. Como quiserem. Às vezes o microfone é legal, porque a gente pode falar mais. Nenhuma curiosidade? Olá, eu tenho. Oba! Tava esperando alguém, se alguém queria falar antes. Oi, Fabiane, adoro você. Você é ótimo. Pode falar. Obrigada. Ai, que bom. Adorei a tua fala mais uma vez. Assisti o filme, gostei bastante. E hoje a tua fala também maravilhosa. Eu queria poder ouvir, se você puder falar, eu acho que é uma pergunta bem específica e talvez até técnica, né? Quando você, por exemplo, falou que a Sabina, tipo, quando num momento você falou assim, que ela mergulhou e subiu e conseguiu subir curada, né? Uhum. Eu queria poder te ouvir algo desse processo. Tá. Uma vez mergulhada, uma vez em mergulho, Uhum. como que foi o subir a superfície? Tá. Uhum. Por favor, obrigada. Sim, veja bem, a paixão, né? Esse tema. Então, eu até brinquei antes, que tem até musiquinha, né? Quem nunca viveu uma paixão, quem não passou por uma paixão, nunca viveu, uma música assim. É verdade, assim, quem nunca passou por uma paixão, nunca viveu, ou nunca, né, pode se reconstruir como um sujeito, né? Eu, particularmente, eu tenho muito interesse sobre esse tema, eu falo muito sobre isso, acho que ainda vou poder, né, vou desenvolver mais sobre isso. Por quê? Porque se a paixão, patos, vamos pensar na paixão como um patos, as pessoas usam a palavra amor para se referir à paixão. Não. Amor é uma coisa, paixão. Os casais, né, é muito comum, vou começar assim meio. Os casais, eles se conhecem por uma paixão. É mais comum, né? No amor romântico. O amor romântico nos proporciona esse campo. Antigamente, então, era assim, escolhas que os pais faziam, ficava mais assim no amor
né, cortês, né, o amor cortês, os tempos que a história vai trazendo os campos desses encontros das pessoas, que sempre será um tema. Então, amor cortês, os pais, né, até pouquíssimo tempo, vocês vejam, a própria Sabina volta e se casa depois de curada, né, com um judeu, que também não amava, mas era alguém da classe dela, da estirpe dela, da religião dela, olha, isso, né? Depois de ter passado por tudo que ela passou, enfim. Então, há pouquíssimo tempo existe isso, né? Você está vivendo amor romântico. E, então, é mais comum, né, a pessoa conhecer e se apaixonar. E da paixão, inclusive, a própria paixão, o pathos, ele tem um tempo. Um tempo que vai a uns 3 anos no máximo, que é aquele estado, né? Que você perde a fome, que você enxerga a pessoa. Quem não viveu isso, né? Se enxerga a pessoa em tudo que é canto, se a pessoa demora 1 minuto para ligar, você já entra em fobia, bom, é isso, né? É um pathos, é uma doença. Quando você consegue, com essa mesma pessoa, que você quer devorar essa pessoa, você quer engolir essa pessoa, né? Você quer tudo dessa pessoa, você quer toda hora, né? Sair dessa paixão e construir um amor, acontece. Alguns casais, eles atravessam o tempo da paixão, principalmente quando é recíproco, né? Encontraram, encontrei, né? Encontrei o objeto. E disso vão construir. Mas a construção é necessária, uma sublimação. Cachorro, casa, filhos, principalmente os filhos, trabalho, vão fazendo uma sublimação, vão fazendo uma construção, vão saindo desse campo do pathos e vão indo por uma construção que vai se chamar de amor. Então, muitos casais conseguem, muitos casais não conseguem. E é mais assim comum que não dê certo do que dê certo, né? Hoje é mais assim, conheceu, vai morar junto, né? Quem não sabe disso? Conheceu, vai morar junto. Então, aí aquele tempo da paixão vai morar junto. Que, bom, aí já está estabelecido que, bom, acho que isso vai durar, sei lá, né? Até que passa a paixão e acabou. Foi ver tudo ali, junto, né? Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas, né? É assim. Por que, então? Voltando à tua pergunta, Fabiana. O mergulho na paixão é um mergulho na tua história primeira, que você vai estar elaborando, reeditando os primeiros afetos, os primeiros encontros com mãe, com pai, né? Porque, às vezes, assim, eu não sei por quê, mas a pessoa, para dar aquele start, né? Dar aquele start, tem que ter, sei lá, aquele tom de voz, tem que ter aquele bigode roxo virado para cima, não sei, tem que ter um traço onde você será capturado, onde você será, ali você é fisgado. Você vai a uma festa, tem trocentas pessoas nessa festa, entrou um de bigode roxo. O cara até pode estar casado, acompanhado, sozinho, viu? Né? Pronto. Você é fisgado, mas você não consegue explicar por que eu fui fisgada justamente, né, tantos outros estavam ali me oferecendo, querendo, não, tem que ser aquele. Então, esse traço onde você é fisgado, que você não consegue explicar,
São traços, né? O Freud vai dizer, né, que o nosso inconsciente ele tem traços, né? Esses primeiros traços, né? Esses traços unários, esses primeiros traços, né? Que você não vai saber explicar nunca. Esse é onde a paixão te captura, onde você é capturado. Capturado, gente, essa palavra é forte, é fisgado, essa palavra... E aí a paixão te coloca nesse lugar. Se você mergulha nesse lugar, e é um lugar sofrido, porque, assim, a sensação é que você encontrou o objeto, sabe? Assim, né, o Freud vai trabalhar a dor de existir, né? Então, eu tenho uma dor de existir, todos nós. Por quê? A dor da separação, é uma dor que eu vou ter que levar para o resto da minha vida, uma dor de existir, né? Nessa dor de existir, eu estou sempre achando que um dia eu vou encontrar algo que vai resolver essa dor, né? Esse objeto perdido. O Freud dizia que talvez você possa encontrar o objeto perdido. O objeto perdido, ele é perdido mesmo, o Lacan vai dizer. Nunca existiu. Mas na paixão, você vai viver o engano de que você encontrou o objeto perdido. Que ele vai entrar nesse lugar da dor de existir. Por isso que o apaixonado, ele não consegue fazer mais nada da vida dele. Ele só quer aquilo. Ele quer aquela pessoa, ele não come mais, ele alucina, ele enlouquece. Por isso é próximo de uma psicose, de um estado psicotizante, de um estado de loucura. Então, isso é o estado da paixão. Você mergulhando nesse estado, mas você podendo sair dele. Né? Sair dele. Sair dele no sentido de você... sabe quando você mergulha a fundo numa água, numa piscina, e subitamente você emerge. Né? E aquele respiro de energia. Porque você, nesse mergulho, e nessa saída desse mergulho, você vai se reencontrar dentro de uma possibilidade. O apaixonado precisa de ajuda. Precisa de ajuda terapêutica. Um bom trabalho terapêutico, um bom trabalho psicanalítico para fazer o mergulho, para chorar a paixão. E não adianta, né? Ele vai ficar falando, e só fala disso na análise. Na análise ele só vai falar disso. Eu vou psicanalizar, ai meu Deus, lá vem ele, de novo. Por que isso? Porque eu vi, porque não telefonou, porque eu não sei o quê, porque... Ele vai ficar falando disso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? E não adianta você dizer para o sujeito, tá vendo? Essa pessoa não quer você, sai disso, vai procurar outra pessoa, veja como... Não adianta nada. Não adianta nada. Né? Mas pode ir pensando, pode dizer, né, procura uma obra, vai, começa a escrever, começa a pintar, sai disso, não dando conceitos, mas emergindo, como Freud fez com a Sabina, pela intelectualidade, nessa recuperação dela mesma, nessa recuperação dela como sujeito, nessa reconstrução da sua fantasmática, nessa reconstrução do eu fragmentado, sabe? Então, isso seria o mergulhar fundo na paixão, e é por isso que os poetas dizem que quem nunca passou por uma paixão nunca viveu, porque fica um sujeito amorfo, não é um sujeito que agora ele é um sujeito que encontrou a si, né? E não está mais procurando esses episódios de paixão. E é tão surpreendente que existem alguns casos de pessoas que saem de uma paixão e entram noutra, saem de uma paixão e entram noutra. Vive a vida nesse imbróglio. E esse imbróglio não está vivendo, às vezes, o imbróglio da história dos pais, não é dele. Está vivendo o imbróglio do casal parental. Como eu tento mostrar para vocês na história
da Sabina. Está vivendo um imbróglio lá atrás, e ele está refém dessa fantasmática familiar, né? Então, sim, um mergulho numa paixão bem trabalhado é uma forma do sujeito se recolocar como ele, sendo sujeito da sua história, né? Como ele, entendendo que não tem ninguém que vá dar uma resposta para ele, não existe ninguém que vai vir ali para tamponar esse buraco, e que ele tem que ser a sua construção do seu próprio sujeito. É assim que dá para pensar uma possibilidade, né? Tem gente que já se matou por paixão, né? Tem histórias, né? Na literatura, né? De muitas histórias na literatura. Balzac, quando trabalha aquela personagem a Bovary, né? Madame Bovary, que também é uma coisa assim. Então, tem na literatura, não é só na literatura, tem gente que se mata por causa de uma paixão, olha só, porque está em estado de loucura, né? Bom, é isso, Fabiana, não sei se eu te respondi. Oi, respondeu sim, obrigada, bastante. Ai, meu Deus. Quem mais? Todo mundo quietinho, falei tanto. Vocês querem fazer alguma pergunta do filme, né? Do que vocês sentiram ao assistir o filme, né? Um filme interessante. Hello. Eu posso fazer outra, então? Vai, bem Fabiana. curtinha. Eu tenho algumas dezenas. Vai, Fabiana. Vou fazer... Você incentiva a galera, vai, pode ir. Eu acho que uma é em relação o uso da palavra cura. Eu tenho super dúvida a respeito desse termo. Enfim, a dúvida é no sentido assim, se a gente pensar na questão do quanto cada pessoa é radicalmente singular, como que a gente pode pensar uma possibilidade de cura? Sei lá, enfim. E a outra coisa, quando você mencionou também, que eu já estava pensando numa pergunta que era assim: por que algumas pessoas se apaixonam diversas vezes e seguidas? Ou seja, a situação se repete. Então a pergunta é assim: a repetição pode ser pensada como, de repente, um mergulho e uma saída não bem realizadas? Tá. E aí a última pergunta também era assim: quanto mais forte for o traço inconscientemente encontrado no outro, quanto mais forte está, necessariamente mais suscetível de ser a paixão mais avassaladora ainda. Então, quando você fala que existe um encontro de traços, encontro inconsciente de traços que a gente enxerga no outro e não consegue explicar o que une, o que acontece que deu aquele apaixonamento, se os traços inconscientes percebidos, quando esses traços inconscientemente vistos, inconsciente, né? Vistos. Sim. Quanto mais forte ele for, mais avassalador será a paixão vivida? Como que é essa relação? Sim. Obrigada, tá bom? Não faço mais nenhuma pergunta. São 3 colocações. Alguém quer
ajudar a falar alguma coisa para a Fabiane, para a gente fazer um gancho aí, aproveitar a pergunta dela e fazer um gancho? Alguém teria alguma coisa para colocar junto com ela, que daí eu vou esticando. As perguntas dela são bem interessantes, né? Eu acho que... Não? Sim. Bom, veja bem, vou por etapas, tá? Cura. Cura. A palavra cura, do latim, curare. O que um curare de uma obra, né? Os curadores. O cara é o curador da obra do Picasso. Ele cuida, ele zela, ele leva a obra com todo cuidado, ele é o curador daquela obra, ele zela, né? Então, a palavra cura, ela é um pouco mal utilizada para nós, né? Primeiro, pensando em psicanálise, não existe cura na psicanálise. A psicanálise não trabalha com o conceito de cura. A psiquiatria, com todo esse campo que está aí hoje, desde 1970, né, infelizmente, com tanta medicação, ela se apoia numa crença de que se tomar determinada medicação, estou falando de uma questão emocional, neurolar, bipolar e tal, toma remédio tal, daí passa a rir, passa a chorar, passa a dormir, quer dizer, impõe um outro estado para o sujeito, uma enganação de uma cura. Mas a psicanálise não concorda com isso. Tanto é que nós não trabalhamos com a palavra cura. Helenice, posso... Oi, bem rapidinho. Pode intervir. Então, foi bem em função disso mesmo que eu fiz a pergunta, porque pelo menos, enfim, eu acho que eu te ouvi falar, talvez você tenha falado metaforicamente, sei lá, que você de repente falou simbolicamente, enfim, teve uma hora que você falou assim, que ela desceu nas profundezas e saiu curada. E aí foi em função disso que eu te perguntei. Tá, ótimo. Tá bom? Talvez eu tenha colocado, sim, eu coloquei sim, curada. Não, mas não curada no sentido assim, de ter se recolocado como sujeito. Tá? Porque a grande angústia é quando você é assujeitado ao outro. É assujeitado a uma fantasmática familiar. É assujeitado a uma história do outro quando você não é sujeito da tua história. A psicanálise propõe um trabalho onde você será sujeito da tua história e deixará de ser assujeitado. Aí sim, dá para dizer que algo mudou, algo se curou, se for o caso, tá? Então, nesse mergulho que ela faz na paixão e ela sai, ela deixa de ser assujeitada, vou usar termos bem psicanalíticos, ela deixa de ser assujeitada a toda essa, na verdade, esse imbróglio familiar, para ela ser sujeita à história dela. Aí, dá para dizer que talvez ela esteja podendo seguir algum desejo dela, talvez, né, não é tudo, e talvez ela esteja podendo ser sujeito da sua história, certo? Porque ela mergulha nesse imbróglio e sai do imbróglio. Curada. Vamos cuidar dessa palavra, mas a psicanálise não trabalha com cura. Não existe cura. Existe, né, tirar o sujeito desse lugar assujeitado. Não é sujeito da sua história. Ele está sujeitado a todo um drama, ao imbróglio, a episódios que a pessoa não está conseguindo simbolizar. A tua segunda pergunta, você fala dessa pessoa que vai de paixão a paixão, de paixão a paixão.
ela está sempre na mesma paixão, ela não trocou, né? Às vezes a gente brinca, troquei de marido, mas só troquei de nome, só troquei de casa, trocou de nome, mas a história é a mesma. A gente escuta muito isso, né? É a mesma relação, voltou a ser tudo parecido, não mudou nada, está tudo igual. Porque tem ali algo de não simbolizado, o retorno do recalcado. O que é o retorno? Aquilo que volta e insiste, né? É compulsão à repetição, um texto maravilhoso do Freud, que tem a ver com o trabalho da Sabina. Compulsão é repetição, compulsão é isso que repete, que repete, que repete, que repete, que repete. Aí você vai correndo procurar uma ajuda, quando é muito querendo sair disso, né? Vai no psicanalista, e aí começa a trabalhar, é tudo igual, sempre se repete, já estou no 5º casamento, só trocou de nome, é tudo igual. Quer dizer, compulsão à repetição. O retorno do recalcado. O que aconteceu ali? Não teve simbolização. O que traz para a simbolização? A palavra. A palavra. Trazendo a palavra, né? Que pode ter ali nessa palavra um cuidado de alguém que está escutando. Um curare, então, né? De alguém que está escutando. Um cuidado, né? O psicanalista ele é preparado para escutar, pontuar essa palavra, estas palavras, essa associação livre, isso que vem, né? Esse sonho, esse material genuíno, isso que vem. Então, o psicanalista ele está tendo um cuidado, um curare ali nessas palavras que emergem da história dessa pessoa, né? Para poder abrir, né? O que é analisar? Analisar é separar, né? O que o Freud faz? Ele começa a analisar o Jung e analisar, porque o Jung também foi paciente do Freud, analisar o Jung e analisar ele começa a separar, ele entra, né? Ele vai entrar e direciona esse casal. Ele diz, venha para cá, né? Começa a conversar com o Jung, ele não critica, ele não condena nada, ele vai trabalhar essa paixão. Olha que lindo, né? E a tua outra pergunta, não me lembro qual que era mesmo? Nossa, eu não sei. Eu acho que eu falei da cura que você comentou, dos traços. Do traço, né? Do traço. O traço, esse é impossível, né? Esse é impossível, porque o próprio Freud vai dizer, e o Lacan também vai retomar assim, tem algo que é inanalisável na nossa estrutura. Nem tudo é possível analisar. Você pode... Tem alguns traços, por isso que não existe cura, né? Que eles são latentes, eles estão ali. Você pode compreender, né? Nossa, de novo, né? Lá vou eu. Cheguei na festa... Estou separada do cara de bigode roxo, virado para cima, encontrei outra que não, vou embora da festa. Não vou ficar nessa festa. Nessa festa eu não fico. Vou embora, não quero nunca mais encontrar essa pessoa. Você pode começar a se proteger, né? Mas nem tudo é analisável, né? Tem uma parte do inconsciente, o Lacan vai trabalhar muito bem isso, né? Que ele vai dizer o inconsciente real, que é esse, que tem todo esse, né? Isso não dá para mexer, isso é assim. E o inconsciente simbólico, o inconsciente real e o inconsciente, né? Ele vai dizer, tem os dois campos do inconsciente, né? Não dá. Tem uma parte que não dá, né? Você pode começar a trazer para a consciência, fazer mais ou menos o que a Sabina fez. Ela começou a sublimar, foi para a Rússia,
fez um casamento, mas ela não tinha uma relação com o marido assim. Ela construiu uma família. Simbolizou muito através do trabalho dela e tal, mas esse campo né, ficou meio assim. Quer dizer, ela saiu da loucura, que a paixão é um estado de loucura. E construiu uma vida, construiu uma obra, construiu uma família, né? Construiu, né? Fez um outro trajeto. Se isso daria para pôr o nome de cura, não sei. Mas ela fez uma sublimação, acho que é uma palavra mais adequada. Sublimou, arrumou, ajeitou e fez uma saída, um campo, outro, para tentar dar conta dessa dor, né? Dessa dor que estava sendo ocupada ali por essa paixão, né? É isso. Que mais? Cláudia, fale. Boa noite a todos. Helenice, sempre é super gostoso ouvir você. Que bom. E, na verdade, não tenho uma pergunta, mas algumas reflexões que eu fiz do filme, a começar pelo nome dele. Uhum. Traduzido o nome Jornada da Alma. Aí eu penso assim, jornada de qual alma? Da Sabina, do Jung ou de ambos? Até incluindo o Freud aí. Né? É um triângulo amoroso, né? Uhum. Em inglês, esse filme é The Soul Keeper. Então, é o guardião da alma. Aí faz eu pensar também que será que existe guardião da alma? Ou ali é um sentido só figurado, no sentido do Jung cuidar da Sabina, né? Uhum. Tentar guardar, proteger essa alma, Uhum. ou é uma provocação no sentido de que não existe guardião da alma, né? Porque você está tratando de coisas conhecidas e desconhecidas. Uhum. Uhum. E aí eu também pensei sobre o Freud e o Jung. Esse filme não aborda nenhuma divergência entre os dois. E há uma divergência. Talvez ótimo, muito bom essa tua fala. O Freud jamais estaria escrito com o nome de alma. Certíssimo. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, né? Eu sou curiosa de tudo isso. Bem colocado. Mas eu sempre li e escutei com muitas reservas a palavra alma no mundo de Freud. Perfeito. Né? Então, são essas coisas que me chamaram muita atenção. A tradução, o porquê de jornada, mas, de certa forma, é o que nós todos fazemos para conseguirmos sublimar, né? Nós fazemos uma travessia, que é uma jornada. Certo. E, em inglês, o nome é muito... me faz pensar muito, guardião. O que quiseram dizer com isso? Né? Certo. Ótimo, Cláudio, muito bom. Então, eu falei tanto, né? Mas essa parte é importantíssima. Foi ótimo, porque vocês sabem que o Freud e o Jung, eles chegaram num ponto da obra deles que eles passaram a ter divergências, né? Muitas divergências. Nesse filme não aparece, mas no filme do Cronenberg aparece. Divergências cruciais. Eu recomendo muito que vocês assistam o filme do Cronenberg, depois, se vocês quiserem, a gente marca um outro momento para falar.
eles tiveram divergência. Primeiro, o Freud coloca o Jung num lugar complicado, porque ele na astúcia dele, né, o Freud saca que o Jung, como esse ariano, é necessário, aí já está uma questão, necessário para o movimento psicanalítico da época. O Jung, ele passa a chamar o Jung de príncipe, declaradamente, ele é o príncipe. Quem é o príncipe? É o filho do rei, né? Então, ele é o rei de um movimento, de uma situação que está nascendo, e ele coloca um príncipe ariano, culto, inteligente, rico, inclusive, né? Coloca também, ele começa a colocar a psicanálise lá na Suíça, que o Jung estava lá. Depois o Jung, que tem já um relacionamento aberto para as Américas, o Jung abre um caminho para o Freud falar pela primeira vez em Nova York. Eu acho que em 1912, 1913, o Jung faz toda a negociação e traz o Freud para a América. Tem aquele famoso dito, né, que não se sabe se é verdade ou não, mas é interessante. Ele vai dizer, bom, o Freud vira-se para o Jung e diz, você sabe o que nós estamos levando para a América? E o Jung diz, não. Ele diz, nós estamos levando a peste. Né? Esse lugar de entender o sujeito pelo viés do inconsciente, é uma outra maneira, né? Então, o Jung já está ali num lugar meio engessado por esse pai. E aí eles entram em confrontos teóricos bem importantes, porque o Jung pensava, e tem muita coisa que a Sabina coloca na obra dela, que ela utiliza a maneira como o Jung falava, as expressões do Jung, né? Embora ela aceitava também muita coisa do Freud, mas ela usa muita coisa do Jung. Então, assim, ele já está no lugar desse príncipe engessado, herdeiro do trono, e aí eles começam nesse confronto teórico. O Jung, ele vai falar da alma, ele vai falar muita coisa de alma. O Freud já era um ponto deles, né? Freud não aceita esse. Né? O Jung está voltado também para as questões místicas, outras vidas, um pouco até de astrologia. O Freud, não. Freud queria manter com muito cuidado a psicanálise dentro de uma ciência. Ele tinha muito medo da época, era uma época onde havia muita coisa de espiritismo na Europa, movimentos espíritas na Europa, o Freud estava atento a isso. Você sabe que eles atravessavam ele e Jung, na biografia que eu li da vida dele, do Rodrigues, eles atravessavam de trem, iam de uma ponta a outra da Europa, para ir a uma cartomante, para ir a um centro espírita. Eles faziam isso porque o Jung levava o Freud ia. Tudo isso estava acontecendo na Europa, só que o Freud não queria que a psicanálise entrasse nisso. Ele queria cientificizar, ele morreu querendo cientificizar a psicanálise. E o Jung não. Né? Os arquétipos, os livros do Jung. Então, o Jung estava nesse campo da ânima. Né? Tanto é que, em italiano, a tradução, eu até anotei, do filme, é ânima, não sei o que ânima. Ânima, que é a ânima do Jung. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó, eu escrevi. A tradução, jornada da... Predime la anima, predime, né? Que seria predime é um caminho. Predime, um caminho da alma, né? Um caminho da alma, jornada da alma. É a tradução em italiano. Anima, né? Anima em italiano.
alma. Então, assim, o Jung, ele estava nesse viés, o Freud não. Bom, mas o rompimento mesmo, ele se estabelece, tem muito a ver com a história da Sabina. Isso quase ninguém fala. Quem está trazendo isso é o Aldo Carotenuto e a Renata Kronberg, essa brasileira. O Freud, ele se decepciona muito com o Jung, e esse estupim mesmo para uma cisão entre eles foi muito esse caso que ele resolve eticamente, com muita elegância, considerando os sentimentos do Jung, considerando os sentimentos dela, tudo, mas isso foi, assim, basicamente o que rompeu mesmo com a relação dos dois, sabe, Cláudia? Então, agora, eu tenho a impressão, o Cronenberg, ele vai chamar Método Perigoso, o nome do filme, que eu acho bem mais picante e muito mais do que é. Inclusive, está muito evidente na relação Freud e Jung e ela. Uhum. São os três no filme do Cronenberg, com muita realidade dos fatos, de tudo que eu li. Depois eu reassisti, agora esse período, eu reassisti o filme do Cronenberg, reassisti o filme do Faenza. Os dois têm dados bem importantes, né, bem relativos às biografias, à história toda, os filmes são muito fiéis, mas eu tenho a impressão que o Roberto Faenza, vai trabalhar a questão da ânima, né, esse predime, esse caminho, né, porque ele está falando mais do Jung, tanto é que o Freud não aparece nesse filme. Uhum. A figura do Freud, né? E depois a Sabina, ela vai ter uma conversa com o Jung, querendo muito que o Jung, não sei se ela estava se sentindo também um pouco culpada, pode ser, se é uma colocação minha, querendo muito que o Jung voltasse a falar com Freud, porque o Jung se sente ofendido, e aí ela faz um esforço sobremaneira para resgatar os dois se reencontrarem, e foi um trabalhão que ela teve, conversando com Freud, conversando com Jung, tanto é que no filme do Cronenberg, ela vai dizer para o Freud alguma coisa assim, ele diz para ela, não. Ela diz, mas você deveria reconsiderar o Jung. Ele disse, não, eu nunca deixei de considerar o Jung. Eu tenho grande admiração pelo Jung, só que os nossos caminhos se separaram, né? Ele era muito astuto, Freud, ele era conhecido assim como esse cuidado dele, né? E ela vai para o Jung querendo também fazer essa reaproximação, esse reencontro dos dois, e é inviável. Os dois nunca mais se encontraram, né? Tem até uma entrevista do Jung vivo, com tradução, que eu recomendo, está no YouTube, muito boa, que ele vai falar dessa relação dele com Freud. Ele não fala da Sabina, mas ele fala da relação dele com Freud. E como isso ficou, e ele fala até nesse documentário, ele em vida, já velhinho, ele fala com certo ressentimento, você percebe que ele não perdoou o Freud, né? É estranho isso. Mas eu tenho a impressão que, voltando aí, Cláudia, o tema alma vem porque esse filme, especialmente do Faenza, é um filme que vai falar do Jung. Agora, o do Cronenberg, não. O nome já é outro, sabe? Bem mais apropriado, eu acho. Falando do método perigoso. Perigoso. Que é isso, né? O que você está levando para a América? Estou levando a peste, né? E quem já passou por um processo analítico sabe
que nunca mais será a mesma pessoa. Teus laços com teus familiares, os teus laços com coisas passadas, os teus laços, você vai, muitas vezes, para poder se reconstruir, romper com muita coisa. Esse método é perigoso. Para você ser um sujeito, para você deixar de ser sujeitado, é um método perigoso. Uhum. Ótimo. Obrigada. É por aí. Alguém mais? Acho que o pessoal está quietinho, Helenice, são 9h15 já, né? Lá vou eu, né? Quase 3 horas. Lá vou eu, né? Bom, então a gente pode, antes de encerrar, eu quero fazer uns comerciais aqui. Até anotei para não esquecer. Nós temos uma apresentação que será no dia 15 de novembro, às 19... 15 de setembro. Setembro. Você falou novembro, setembro. Já estou viajando junto. Talvez tenha uma outra dia 15 de novembro, que essa ainda vai acontecer mais lá na frente, né, Mazé? Né, Cláudia? Que será por uma ferramenta chamada Simplá, tá? E vocês vão receber, e a gente vai estar divulgando no dia 15 de setembro, às 19h30, que o Andrei Luna Giron, para quem não conhece, é um pedagogo que é um colega, que também está aqui conosco na FAI, né, no Espoleta, muita gente já sabe quem é o Andrei. Ele é um pedagogo, um grande conhecedor da obra do Nietzsche, né? E eu, Helenice Milani, psicanalista, filósofa, vamos falar sobre Nietzsche e psicanálise num tema chamado Servidão e Liberdade. Tá, então, guardem bem, dia 15 de setembro, às 19h30, né, vai ser um debate onde onde o Andrei vai trazer o Nietzsche, né, e eu vou trazer a questão da psicanálise trabalhando na vida do Nietzsche, né, tentando, no tema de servidão e liberdade. Então, vocês estão todos convidados para esse dia. A gente vai estar divulgando, vai estar colocando para vocês estarem conosco. É Simplá, né? Tem que fazer uma inscriçãozinha lá, tem um valor simbólico que paga para a gente ir esquentando cada vez mais essas transmissões para vocês poderem trazer questões, fomentar para a gente poder continuar trabalhando. E outra coisa que eu quero comunicar a vocês é que eu tenho uma página no Instagram, que é Psicanálise e Cinema, que se chama Agalma Cine Debate, e também eu tenho uma outra página que é Helenice Milani no Instagram, tá? Onde eu publico material de filmes, onde eu vou publicando esse material, eu vou indicando livros, vou indicando uma série de coisas, e muita coisa do que a gente conversou aqui hoje está lá, pinçado, para vocês trocarem. Lá tem meu telefone, tem meus contatos, meus e-mails, meu e-mail, e também no Facebook, tá? Então é isso, gente, tá? Eu adoro estar com vocês, agradeço imensamente. Vocês já perceberam que eu entro com tudo nesse material, porque eu adoro trabalhar nesses assuntos, pesquisar, mas é muito solitário, assim, né? Pesquisar, estudar, quer dizer, e aí quando eu me encontro num momento como esse, eu não consigo parar de falar, claro, né? Porque eu acho que
legal poder ter vocês aqui, agradeço sempre, de todo o meu coração, a presença de vocês, as perguntas, as não perguntas, mas para a gente poder estar juntos aqui trocando. Mas